Olá pessoal, e hoje nós vamos falar sobre a tributação dos lucros das pessoas jurídicas. Calma lá. Pessoa jurídica? Você já foi tomar uma no bar com a pessoa jurídica? Jogar a conversa fora. Já foi no casamento de pessoa jurídica? Tá lá no altar, eu os declaro e tal. Coloca aliança no dedo da pessoa jurídica, as pessoas jurídicas se beijam. Não, pessoa jurídica é uma ficção criada pelo direito, né? Ela dá, o direito deu personalidade jurídica a um capital delimitado, aportado pelos sócios. E com essa personalidade jurídica, que foi atribuída por diversos motivos, tá? Existem diversas teorias, né, explicando a razão disso, tá? Foi atribuído direitos e obrigações. Direitos, por exemplo, de assinar um contrato. Então, Paulo, mas você acabou de falar que pessoa jurídica não tem nem mão para assinar. Exato, mas nesse caso existe uma pessoa física, como nós dois, como eu e você. A essa pessoa física, geralmente é um diretor, né, foi atribuído um direito, né, um poder de assinar em nome da pessoa jurídica. Mas não só de direitos, então, mas também de obrigações. E uma dessas obrigações é a obrigação de pagar tributos. A tributação da pessoa jurídica no Brasil, ela é um pouco mais ampla e hoje a gente vai falar só da tributação do lucro. Paulo, mas você já falou de imposto de renda da pessoa jurídica. Mas vocês se lembram também que eu falei que esse termo não é técnico? Que a pessoa jurídica não tem renda? Quem tem renda sou eu e você. É o indivíduo. O que a empresa, a pessoa jurídica tem é lucro, tá bom? E no Brasil existem dois tributos que gravam, que incidem sobre o lucro, que são o imposto de renda, que não é renda, lembre, mas é o nome que se colocou, o imposto de renda da pessoa jurídica, e um outro tributo que se chama CSLL, que é contribuição C, social S, sobre o lucro líquido, LL, CSLL. Né? Nós vamos falar sobre esses dois tributos e sobre a tributação do pagamento de lucros aos sócios, né? A distribuição desses lucros aos sócios. E a gente tem duas maneiras de fazer isso no Brasil, né? Que é a mais difundida, a regra geral, que é via dividendos, esse nome bonitinho que se deu para o lucro distribuído. E outro que é via juros sobre capital próprio. Isso tudo a gente vai ver hoje. Mas como é que a gente chega nesse lucro? Como é que a gente apura esse lucro? Pois bem, no Brasil tem três sistemas. Vamos falar primeiro do, vamos dizer, o original mais difundido no mundo inteiro, que aqui no Brasil a gente chama de lucro real. Olha só o nome, lucro real. É o lucro que na realidade foi auferido, tá bom? Então, como que isso funciona? Tá? O conceito, ele é simples. Agora, na prática, não é tão simples assim. Mas vamos tentar chegar lá para vocês entenderem. Tá? A matemática, ela é o seguinte. Tudo aquilo que a empresa recebe, né, oriundo das suas atividades, por exemplo, como uma indústria que vende os produtos que ela produziu, ou os comerciantes, o bar aqui da esquina, quando vende um refrigerante, ou o supermercado vende seus produtos todos nas gôndolas ali, ou o prestador de serviço, uma academia de ginástica, né? Quando você paga a sua mensalidade, aquilo que está entrando nos cofres da academia de ginástica, aquela mensalidade é uma receita bruta. Licenciamento de direitos ou um software, quando você licencia um software, aquilo que você está pagando também vai compor essa base ampla, tá bom? Aluguel de máquinas, equipamentos, um carro, quando você está viajando, precisa alugar um carro, né? Aquilo que você está pagando de aluguel também vai compor essa receita bruta. Então essa é a grande base. Depois que eu peguei essa grande base, que a gente chama de receita bruta, ou não bruto, tá bem bruto assim, eu vou começar a lapidar. Eu vou retirando daí custos e despesas, custos que foram necessários para produzir aqueles produtos, chegar naquele direito, naquele software, naquele serviço. Né? Então, todos aqueles insumos necessários para fazer, por exemplo, uma pasta de dente, né? Aqueles químicos, a embalagem, a tinta para se imprimir a marca, né? A embalagem de papelão por trás, tudo que foi necessário para chegar naquele produto final, eu vou retirar dessa grande base que é
receita bruta, né? Além disso, vou retirar as despesas que são usuais, normais, para minha atividade empresarial, eu também vou retirar desse grande bolo. Tá? Lá no final, depois que eu retirei essas despesas necessárias, esses custos de produção e tudo aquilo que não pertence efetivamente à pessoa jurídica, eu chego no lucro líquido, tá bom? Quem determinou essa regrinha foi a lei comercial, não foi a lei tributária, tá? Então, pela lei comercial, eu tenho essa matemática e eu cheguei no lucro líquido. Quando eu cheguei lá, chega a lei tributária e olha aquilo ali. Além dela pegar e medir, ela vê que, pela lei comercial, tem uns pedacinhos que ela não considerou como lucro. Então, para a lei comercial, existem umas pequenas partes que não são lucro, que para a lei tributária são lucro. Então, ela adiciona pedacinhos que ficaram para trás. Mas que existem também pequenas partes que para a lei comercial são lucro, mas que para a lei tributária não são lucro. O que a lei tributária faz? Retira. Então, ela ajusta esse lucro que foi determinado pela lei comercial, adicionando algumas partes e retirando outras. Quando eu chego nesse final, eu tenho então a base de cálculo do imposto de renda. Mas não para por aí. Existe uma diferença em relação ao imposto de renda das pessoas físicas, que é, vocês sabem, que vocês viram meu outro vídeo, é aquele apurado do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro, né? Essa entrega a declaração de imposto no último dia de abril, mas você tem um prazo, né? Um tempo determinado, que é o ano calendário. A pessoa jurídica também tem essa delimitação, tá? 1º de janeiro, 31 de dezembro, você apura o lucro desse período. Acontece que isso é feito para fins de praticabilidade, para eu conseguir tributar o lucro da pessoa jurídica. Mas, na realidade, a gente precisa pensar as atividades de uma pessoa jurídica e o seu lucro de maneira corrente, perene, que não acaba em 31 de dezembro. Ela atravessa 31 de dezembro. Por isso que, quando eu, num ano anterior, por exemplo, em 2018, quando eu fui fazer a apuração do meu lucro, eu peguei a receita bruta, aquilo tudo, aquele grosso, fui tirando custos inerentes à produção do produto, do serviço, etc. Tirei as despesas necessárias e não sobrou nada, ou foi até negativo, estou devendo, eu peguei empréstimo no banco, né? Aquele prejuízo eu carrego para os anos subsequentes. Então, se em 2018 eu cheguei ao final e não tive lucro, eu tive prejuízo, aquele prejuízo eu transporto para o ano seguinte. Isso não acontece com pessoa física. Se num ano eu estou no prejuízo, eu não posso carregar esse prejuízo para outro ano, mas na pessoa jurídica sim. Então a gente precisa pensar a pessoa jurídica como algo corrente, que ultrapassa épocas. Tá? É lógico que o uso desse prejuízo ele tem certos limites. Tá? O prejuízo em si ele não é limitado, mas o uso é limitado. Né? Existem algumas regras, né, para fazer essa limitação. Então, se em um ano, naquele ano, eu tive lucro, mas eu carreguei prejuízo do ano passado, eu posso abater até determinado limite, né, aquele prejuízo desse lucro. Então, pode ser que mesmo eu, né, tendo lucro no ano, eu não vou ter imposto a pagar. Né? Precisa pensar em algo corrente. Então, chegamos nesse lucro tributável. Né? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo, em 2019, nós somos sócios de uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica teve um lucro de R$1 milhão. Tá? Sobre esse 1 milhão, vão incidir imposto de renda e CSLL. Se lembram? Vamos começar pelo imposto de renda. O imposto de renda tem duas alíquotas.
uma de 15 e um adicional de 10, tá? Duas. Para os lucros até R$240 mil, só incide a alíquota de 15, tá? Então, desses 1 milhão que nós fizemos, nossa empresa fez durante 2019, né, vão incidir 15% de imposto de renda. O que passar desses 240, se a gente está falando de 1 milhão, até 1 milhão vão ser 760 mil, vão incidir, além dessa alíquota geral de 15, mais uma adicional de 10. Então, nós temos dentro desse 1 milhão, 240 que vão sofrer incidência de um imposto de 15 e 760 que vão sofrer incidência de 15 mais 10, de 25. Isso o imposto de renda. A CSLL tem uma alíquota única de 9, que não tem esse limite. Ela incide sobre tudo. Então, no final das contas, se a gente somar imposto de renda e CSLL juntos, nós temos, nesse exemplo nosso de 1 milhão, tá? Um imposto agregado junto, somado, tá? De 15 de imposto de renda mais 9 de CSLL, né, de 24. O que passou de 240 mil, que é esse 760, vão incidir 15, a alíquota geral de imposto de renda, mais 10 adicional de imposto de renda, mais 9 de CSLL. Então, 34. 24, 34. 24, 34. Por isso que a alíquota geral do imposto de renda, né, da tributação sobre o lucro no Brasil, não é 34%. 34% é só acima de 240 mil. Então, se a gente somar o tributo, a tributação sobre o lucro até 240 mil, mais a tributação sobre o lucro acima de 240 mil, nunca vai dar 34. É sempre 33, alguma coisa. Né? Pode quase chegar no 34, mas nunca vai ser 34. 34 mesmo é um número, né, geral para facilitar as coisas. Chegamos ao segundo método, ao segundo sistema de apuração do lucro, que é o lucro presumido. Presumido. Presume-se que a empresa, né, a pessoa jurídica, tenha auferido um determinado lucro naquele determinado período. Então, a legislação, ela já determina um percentual em cima da receita bruta, né, que varia dependendo do setor, né, que é o seu lucro do período. Então, em vez da empresa, por exemplo, no lucro real, ficar apurando, né, item a item, despesa a despesa, o que é ou não usual, o que é ou não necessário para se chegar ao lucro líquido, ela não precisa. Ela precisa conhecer só a sua receita bruta, que é algo que ela já conhece, que é o que ela recebe, né, oriunda das suas atividades de venda, de prestação de serviço, etc. Né? Então, é para facilitar, por isso que existe o lucro presumido. E essa variação de lucro por setor, ela é diferente para o imposto de renda e para a CSLL. Para o imposto de renda, por exemplo, para as empresas comerciais e industriais é de 8% sobre a receita bruta. Para prestadores de serviço é de 32%. E existem outras presunções também específicas para determinados setores. Para a CSLL é de 12% para comércio e indústria e de 32% para serviço, tá bom? Então, depois que eu apurei o meu lucro presumido, que vem as alíquotas, tá? Então, esse método é só para apurar o lucro. Ele não é o método efetivo do imposto da CSLL. Ele é para apurar o lucro, que depois vem as alíquotas que vocês já conhecem, tá bom? Aí, algumas coisas para vocês pensarem. Apenas em relação à tributação do lucro, tá? Nesse caso de empresa comercial e de empresa industrial, que a presunção para imposto de renda é de 8 e para CSLL é de 12. Se eu tive um lucro de 20 na minha atividade, eu vou pagar menos, tá? Se o meu lucro efetivo foi de 20, eu vou pagar mesmo assim o imposto de renda sobre um lucro presumido de 8 e vou pagar CSLL sobre um lucro presumido de 12.
Agora também o contrário acontece. Se o meu lucro efetivo for menor, eu vou pagar mais, porque a presunção foi maior, tá? Quando você opta, e é uma opção, você não é obrigado, tá bom? Por esse regime no início do ano, você não pode mudar no ano calendário inteiro. Você precisa mudar de ano calendário, para aquele próximo período você voltar, por exemplo, para o lucro real, tá bom? Um outro ponto específico e importante não é para todo mundo esse lucro presumido, né? Existem algumas empresas que são obrigadas a estar no lucro real, mas a regra, né, principal para se determinar se você pode optar é se você tem receita bruta até no máximo 78 milhões de reais por ano. Essa é a regra básica. Existem algumas outras, tá bom? Mas essa é a regra principal. Chegamos no último regime, que é o Simples. Mas o Simples não é apenas um regime, né, de apuração e pagamento de tributos sobre o lucro, né? É um regime geral de tributação. Então, ali nós temos não só os tributos sobre o lucro, como imposto de renda, CSLL, mas todos os outros tributos sobre a operação. Então, se a empresa, por exemplo, vende mercadorias, ela vai pagar ICMS. Se ela vende produtos industrializados, ela vai pagar IPI. E ali tem também contribuição previdenciária sobre a folha, tem PIS e COFINS, enfim. Nós estamos falando de um conjunto de tributos congregados num regime só. Mas não se engane, o nome é simples, mas não é tão simples assim. Essas alíquotas, elas variam de acordo com a receita da empresa. Então, se a receita bruta é maior, as alíquotas individuais, elas aumentam. Se a receita é menor, elas diminuem. E ao final de um período, você soma essas alíquotas individuais e paga uma alíquota só sobre a receita bruta. Então, é assim que funciona o Simples. Além disso, o Simples é uma opção, não é obrigatório, só para aquelas empresas menores, as empresas cuja receita seja até 4 milhões e 800 no ano, né? Então, é uma vantagem pela questão da simplicidade, embora não seja tão simples assim, mas é mais simples do que os outros. Mais uma segunda vantagem é que a carga total sobre as operações da empresa, que costuma, não é sempre, costuma ser menor em comparado aos outros regimes. Mas, em diversas situações, você estando no Simples, você pode estar pagando uma carga efetiva maior do que se você estivesse nos outros regimes. Por isso que é uma questão de fazer cálculo, de pôr na ponta do lápis. Porque o regime do Simples pode ser benéfico, mas em determinadas situações você está pagando mais do que deveria se tivesse efetivamente num outro regime. Finalmente, depois de ter apurado o lucro, submetido esse lucro a imposto de renda dos alíquotas, CSLL, o que sobra a empresa pode reinvestir ou distribuir para os seus sócios, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, né? Essa distribuição do lucro, né, que restou pós-tributação, a gente chama de dividendos, né? Então, dividendos é o nome bonitinho que se deu a essa distribuição de lucros, né? E esses dividendos são isentos, porque o Brasil ele adotou um sistema de isenção para eliminar a dupla tributação econômica, porque a base econômica é a mesma, é o lucro que a empresa fez, né? Se eu tributar duas vezes, eu teria dupla tributação econômica. Outros países adotam outros regimes. Então, tem país que reduz um pouco a carga sobre o lucro empresarial, introduz o imposto sobre dividendos. Tem país que esse imposto sobre dividendos é um imposto definitivo. Tem país em que esse imposto sobre dividendos tem alíquotas progressivas. Enfim, tem uma série de regimes. O Brasil preferiu adotar esse regime, né, de ter uma carga maior sobre o lucro empresarial e isentar os dividendos. Introduzir um imposto sobre dividendos no Brasil, sem mexer aqui, quer dizer que eu estou aumentando a carga sobremaneira. Eu não posso esquecer nunca da carga que já foi, né, sofrida, que já foi, né, incidente sobre o lucro empresarial. Eu não posso olhar só para os dividendos como se fosse uma coisa isolada, né? Eu acho sim que o nosso sistema de tributação do lucro e do lucro distribuído, ele precisa sofrer alguns ajustes, principalmente nesses regimes lucro presumido e simples. Mas simplesmente introduzir um imposto novo para aumentar a carga, isso não faz qualquer sentido,
né? A gente precisa melhorar o que já está e não piorar o que já está. Por fim, só para vocês terem uma ideia, que esse dado é muito importante para vocês. Quando a gente fala de tributação do lucro no Brasil, 80% das empresas no Brasil adotam o Simples. Vocês lembrem, não é só tributação do lucro, né? O Simples é um regime geral. 80%. Do lucro presumido, 20%. Só 4% das empresas no Brasil adotam o lucro real como regime de tributação do lucro. Mas quando a gente vai ver em termos de arrecadação, tá? 80%, um pouco mais de 80% da arrecadação com esses dois tributos, Imposto de Renda e CSLL, estão nas mãos daquelas empresas que adotam o lucro real. 20% restante estão nas mãos do lucro presumido, do Simples, e ainda tem algumas empresas, né, que não estão nenhum nem o outro no regime, estão mais no lucro arbitrado, que é um outro regime, mas que não vem ao caso agora no nosso vídeo. Então, há uma desproporção, né? Então, mas, ao mesmo tempo, dá para ver que esses regimes do lucro presumido do Simples são importantes para as empresas menores. Então, simplesmente acabar também com esses dois regimes do nada não vai fazer bem à saúde econômica do país. Se há alguma coisa tem que ser alterada de maneira paulatina e que não provoque essa ruptura, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e para os próximos nós vamos falar não só de tributação, mas de outras coisas também, como carreira, como morar no exterior. Eu tenho uma série de vídeos já pré-prontos para passar para vocês, tá bom? Tchau, tchau.